Golias, Davi venceu, mas Isbi-Benob não. Quando ele se levanta para enfrentar este gigante, a Bíblia diz que o gigante se levantou contra Davi e tirou a sua espada e veio para destruí-lo. Davi ia ser morto por Isbi-Benob. Só não foi porque entra em cena um jovem chamado Abissai, que era parente muito próximo de Davi, e quando ele percebe que Isbi-Benob ia matar Davi, ele se coloca entre o gigante, ou entre o guerreiro e o rei, e saca da sua espada, e enfrenta o guerreiro Isbi-Benob, e o derrota, e Davi foi poupado de ser morto naquele momento, porque Abissai tomou a sua causa. E aí a gente pergunta, por que é que Davi, diante de Golias, que era um gigante muito mais forte do que Isbi-Benob, ele não teve esse problema? E diante de um guerreiro com forças muito menores do que Golias, ele se vê em aperto. Aí você encontra a resposta nos versos anteriores. Diz o seguinte, que Israel tanto pelejou contra os filisteus, que Davi se cansou. E quando Davi se cansou, surgiu, entrou em cena este gigante. E aí Davi, pelo fato de estar cansado, perdendo os seus reflexos, perdendo a sua destreza e perdendo a sua força, ele não consegue vencer Isbi-Benob. Tanto é que após este episódio, o povo de Israel toma a palavra e diz a Davi o seguinte: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe o que eles estavam dizendo? A partir de agora, rei, nós vamos sair a peleja, mas o rei não irá. Porque se o rei sair conosco uma vez mais e se cansar como se cansou, nós corremos o risco de perdê-lo. Um soldado inimigo, um gigante qualquer, vai destruir a sua vida. Então a partir de agora, nós iremos à peleja para que o rei não se canse. O que é que eu entendo com isto, queridos? As batalhas da vida às vezes nos cansam. E eu estou falando a uma igreja especial nesta tarde. Estou falando a pessoas especiais. Estamos iniciando um novo ano. O ano de 2010 não será diferente de 2009. Permita-me dizer a vocês que os desafios de 2010 talvez sejam ainda maiores do que os desafios de 2009. E você olha para mim e diz: pastor, eu não vou dar conta, pastor. Se 2009 já foi difícil, imagine o senhor vem dizer para mim que os desafios de 2010 serão maiores do que o de 2009. Eu já vou querer desistir agora. Não, foi por isso que você veio aqui, porque nesta tarde o Senhor vai renovar as suas forças. Nesta tarde o Senhor vai renovar as suas emoções. Você vai sair daqui como um guerreiro de Deus, que não vai perder pelejas, que não vai perder guerras, que não vai perder batalhas, que não vai correr do inimigo, que não vai abrir mão dos desafios, mas renovado pelo Senhor, vai enfrentar 2010 e na força de Deus sairá vencedor. A palavra de Deus para você nesta tarde está em Isaías capítulo 40 e verso 29, que diz o seguinte: Ele, o Senhor, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba esta palavra para a sua vida nesta tarde. Você entrou aqui pensando o que vai fazer da vida, pensando como é que vai administrar o ano de 2010. O Senhor me autoriza a dizer a você que Ele te reveste de força, de coragem, de sabedoria, de inteligência e de autoridade para vencer 2010 na força de Deus e do seu poder. Se você pode crer, solte a sua voz e diga glória a Deus.
Mas o verso que nós lemos, talvez você pergunte: o que tem a ver o verso com tudo isso que o senhor disse? Tem tudo a ver. Sabe por que às vezes nós nos vemos em apuro quando nós enfrentamos alguma batalha na vida? É porque nós supervalorizamos o inimigo. E todas as vezes que você supervaloriza o inimigo, ele ganha terreno. Toda vez que o inimigo natural ou sobrenatural se levanta contra você e você recua, ele avança. Mas quando um inimigo natural ou sobrenatural se levantar contra você e você der um passo em direção a ele, ele terá que recuar. Às vezes o inimigo nos oprime, nos amedronta, nos assusta, nos desencoraja. E quando o inimigo vê que nós estamos com medo, ele prevalece contra nós. Mas quando alguém se levanta contra você e você demonstra firmeza e não se amedronta, ele entende que não será fácil derrotá-lo, e aí ele recua. A palavra de Deus com relação a esta batalha espiritual, o que a palavra de Deus nos orienta? Resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? E ele fugirá de vós. Quando você o aceita, quando você teme, ele vai avançar. Mas quando você resiste, ele é obrigado a bater em retirada. Eu estava vindo de viagem agora, e o Senhor me autorizou a dizer isto à igreja que está reunida aqui nesta tarde: muitos inimigos vão ter que recuar no ano de 2010, porque nós não recuaremos. Se for necessário, nós avançaremos em direção a ele, e quando nós avançarmos, eles vão ter que andar de marcha ré, meu irmão, e a igreja de Deus vai andar para frente, e com isto receberemos os benefícios e as vitórias de Deus. O verso que li hoje, inserido no Salmo 23, fala sobre uma mesa que o Senhor prepara para nós. Mesa é símbolo de banquete. Hoje nós estamos em volta da mesa do Senhor, e hoje de uma maneira mais intensa, né? Porque estamos aqui no sentido físico e no sentido espiritual. Estamos ao redor da mesa, porque daqui a alguns minutos nós vamos tomar parte da ceia do Senhor. Mas estamos ao redor da mesa também no sentido espiritual, porque todas as vezes que o povo de Deus se reúne, Deus prepara um banquete para este povo. E eu aconselharia a todos vocês, para que no ano de 2010 nós tivéssemos um comportamento um pouquinho diferente. Nós deixássemos de focar o inimigo, deixássemos o inimigo para lá, meu irmão, e começássemos a colocar os nossos olhos na mesa do Senhor. Eu vou convocá-los nesta tarde, para que a partir de hoje a gente não se preocupe mais com inimigos, e se possível for, nem mencione o nome deles, porque no momento em que eles caírem no esquecimento, Deus confirmará a vitória que tem prometido para a sua vida. E aí você pergunta para mim: por que, pastor, tirar os olhos desta guerra, tirar os olhos desta batalha, para focar os olhos na mesa do Senhor? Por algumas razões que eu quero mencionar agora. A primeira razão: eu não vou me preocupar com forças ou com inimigos naturais ou sobrenaturais, mas eu vou colocar os meus olhos na mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor há fartura. Escute, o que veio fazer o inimigo? O que Jesus disse acerca dele? O inimigo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então essa é a missão dele. Mas Jesus veio para quê?
Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então escute bem, o inimigo quer roubar o que você tem. E quando você se preocupa com ele, você está correndo o risco de perder o que Deus te deu. Mas quando você tira os olhos dele e coloca os olhos na mesa do Senhor, ao invés de perder o que você já tem, Deus vai acrescentar bens à sua vida. Olha, eu tenho um apoio escriturístico para isso. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 100